Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. E falamos que é caravana mesmo, porque tem corações aqui conosco e todos aí que nos acompanham pelo canal do YouTube e do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade aqui de compartilhar as nossas reflexões acerca do Evangelho de hoje. E para nós começarmos os nossos estudos de hoje do Evangelho, Suzelei, você trouxe uma mensagem para nós? Sim, é do livro Dias Melhores, de Carlos Bacelli, Irmão José. Erra mais. Inclui os teus semelhantes em teus planos de felicidade. A tua paz interior depende da paz que te esforces por estabelecer à tua volta. O egoísmo não te coloca à margem da criação divina. Não creias que possas simplesmente não te importar com o que sucede a Loures. Em todos os níveis, interages com a vida, e mesmo que não queiras, te submetes a influências dela. A tua passividade em relação aos outros não significa total abstração de atitudes. Jamais conseguirás te omitir a ponto de te isentares de responsabilidade. A aparente neutralidade dos indiferentes ao bem é ativa concessão ao mal. Se te recusas a fazer luz, favoreces a expansão da treva. Mais do que teu silêncio, a verdade precisa da tua voz. Quem adota a cômoda postura de cruzar os braços erra mais do que quem erra tentando alguma coisa fazer de positivo. A intenção do melhor se sobrepõe aos equívocos da ação mal sucedida. Então, após essa leitura, né, de extrema reflexão, vamos agora relaxando o nosso corpo físico, serenando a nossa mente, acalmando nossos pensamentos, deixando lá fora tudo aquilo que nos perturbou hoje, que tem nos perturbado. Vamos nos ligando ao nosso anjo de guarda, aos nossos mentores. Vamos cumprimentando o mentor, os mentores do nosso trabalho, que estão sempre conosco, as equipes de segurança do CEF, as equipes de limpeza, que com certeza já estão conosco, nos protegendo, nos higienizando. E nesse momento, todos nós vamos em busca do anjo Ismael, anjo de luz, o anjo dourado, o anjo que é responsável pelo país em que vivemos, o Brasil. Ismael nos abençoa, vai nos preparando e vai nos levando até nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, nossa doce mãe, que nos pega no colo. Qual criança somos ainda? Maria, nossa mãezinha,
nos acalenta, escuta nossos segredos, os mais íntimos ela conhece, pois ela nos conhece desde sempre. Maria, nos envolvendo em seu manto de luz, de amor, vai nos conduzindo agora até o nosso Mestre Jesus. Diante de Jesus, ajoelhados aos seus pés, vamos dizendo a Ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, obrigado pelos seus ensinamentos, pelo seu evangelho de luz, de paz, de amor. Obrigado, Senhor Jesus, por todos os ensinamentos. Temos a noção exata que temos ainda muito a aprender, mas naquilo que já aprendemos, que possamos colocar na prática, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus agora nos leva a Deus, ao Pai, ao Criador, diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo por todas as bênçãos recebidas, pela vida, pelo dom da vida, por essa reencarnação. E vamos dizendo a Ele a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. Podemos começar. Sim. Ana Sofia, pode fazer a leitura do Evangelho para nós, por favor? Posso sim. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: vinde vós que fostes benditos por meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, tive necessidade de alojamento e me alojastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome vos demos de comer, ou com sede vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem alojamento e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizestes com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me deste de beber, tive necessidade de alojamento e não me alojastes, estive nu e não me vestistes, estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos ter fome, ter sede, ou sem alojamento, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhes responderá: eu vos digo em verdade,
todas as vezes que deixaste de dar essas assistências a um desses mais pequenos, deixaste de as dar a mim mesmo. E então estes irão no suplício eterno e os justos na vida eterna. São Mateus 25, 31, 46. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Jesus disse-lhe: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, o cobriram de feridas e se foram, o deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, o qual, tendo percebido, passou do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, o tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Se aproximou, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E, tendo-o colocado sobre seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, tudo o que dependerdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 os parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: e fazei o mesmo. São Lucas 10, 25, 37. Obrigada, Ana Sofia, pela leitura. Imagina, desculpa os erros. Não, não teve, não. E olha só, a gente começando aqui mais um capítulo do Evangelho, que é esse capítulo 15, que é o lema. Fora da caridade não há salvação. E iniciando esse capítulo, Kardec ele sempre coloca aí as mensagens bíblicas. E nesse primeiro que está em Mateus, no capítulo 25, na Bíblia está quando Jesus ele está falando sobre o juízo final. Lembrando que Jesus, ele estava falando para os homens que ainda eram incapazes de compreender os valores espirituais. Então Jesus, ele falava por meio de parábolas, para que eles pudessem entender e que percebessem e que pudessem ficar ali marcadas e fixadas em sua mente. Porque quando amadurecessem, pudessem extrair esses ensinamentos, ou seja, cada um no seu tempo, assim como nós também. Por vezes a gente lê um ensinamento e a gente não consegue trazer aquilo na nossa prática, para a nossa evolução moral e espiritual, só mais tarde. Então, porque a lei de Deus, ela está em nossa consciência. E Deus, ele não separa. Então, não tem isso de juízo. Você vai para a direita, você vai para a esquerda. Então, o que fala é a nossa consciência, o quanto fazemos ou não. Então, aqui mostra a importância de tratar as pessoas que encontramos como se fosse o mestre nessa primeira mensagem. Então, não é tarefa fácil, mas é um treino. Porém, tem uma história de Chico e que ele queria muito conhecer os traços fisionômicos de Jesus. E ele pedia para a espiritualidade superior que gostaria de conhecer esses traços de Jesus. E a espiritualidade respondeu que
os traços de Jesus seria a de um necessitado, de um doente físico, de um doente ali emocional, e que ali é a face de Jesus. Então, olha só a resposta que a espiritualidade deu para Chico. Então, é isso que a gente precisa refletir, internalizar, porque assim a gente vai aprendendo a amar. É tarefa fácil? Nem sempre. Porque às vezes, quando chega algum necessitado, o que que a gente quer mais é fazer? Né? Sair correndo, deixa para lá, não é da minha conta. Então, aqui é uma grande reflexão, né? O que que a gente faz com o outro enquanto a gente ainda não internaliza esses ensinamentos de Cristo. Então, aqui vale aquela reflexão para todos. Meus atos são suficientes para os lados do fingidos ou dos incrédulos, né? Para que lado a gente vai? Então, aqui também, Kardec, ele nos auxilia nesses ensinos de Jesus, que há sempre a ideia dominante. Qual é essa ideia dominante? Que a felicidade espera o justo e a infelicidade para aquele que se reserva no mal. Então, a felicidade a gente vai em busca diante das nossas atitudes. E nesse item 2 que a Ana Sofia leu para nós, que fala aqui o necessário para salvar-se, que é a parábola do bom samaritano. Então, toda a moral de Jesus se resume sempre na caridade e na humildade, e que essas duas virtudes, elas são opostas ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os seus ensinamentos, Jesus ele mostra essas duas virtudes que é o caminho para a felicidade. E caridade é o amor em ação. É não deixar passar aquela oportunidade. E nessa parábola, que traz tantos ensinamentos, se a gente for esmiuçar, porque ali Jesus, ele vai responder para o doutor da lei, quando ele pergunta ali, quem é meu próximo? E fica bem claro que todos somos e estamos próximos uns dos outros. Não importa se somos da mesma família, famílias diferentes ou não, conhecidos ou não, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Então, a mesma origem, o mesmo destino, todo mundo vai rumo à perfeição, rumo à felicidade. E o doutor da lei viu o homem ferido ali como um assunto naquela parábola. Ele queria, mas se preocupava em discutir os salteadores e não o homem é, que foi ali machucado por esses salteadores. E ali passou também o sacerdote, na parábola, o sacerdote é aquele que tem uma função religiosa. E o sacerdote como uma situação ali, um problema que ele pode evitar. Então, tipo, né, passa. E o levita, que são aqueles assistentes do templo, como objeto só de curiosidade. E o samaritano tratou aquele homem todo machucado como uma pessoa que realmente deveria ser amada. E os samaritanos naquela época eram habitantes ali da Samaria, que era um povo mestiço. Era formado pela mistura de israelitas com outros povos, porque tinha uma rivalidade ali entre os judeus e os samaritanos, porque os judeus eles viam-se puros como os descendentes ali de Abraão, e os samaritanos não, porque eles eram uma mistura do povo
ali dos judeus, mas também quando Israel foi exilada da Babilônia. Então, foi aquela mistura de pessoas que teve. Então, eles eram ali excluídos pelos judeus. E para o doutor da lei, os samaritanos eram os menos propensos a agir corretamente. E o doutor da lei, aqueles escribas, eles não suportavam ver e ter que reconhecer que um samaritano fez ali aquela bondade, aquela caridade, enquanto o sacerdote e o levita tiveram uma atitude contrária ao amor. Então, aqui também vale uma reflexão do não julgar, né? Pela cultura, pelas pessoas que são incapazes de fazer ali uma caridade. Então, isso independe de raça. Então, ali, todos nós somos capazes de despertar esse amor ao próximo. Então, qualquer pessoa, em qualquer situação, vai despertando tem esse sentimento para despertar, porque todo mundo traz o amor latente aqui em nós. E as oportunidades, essas pessoas que aparecem na nossa vida, como aqui, a falar da parábola do bom samaritano, desse homem machucado, quantas pessoas não aparecem machucadas na nossa frente? Não fisicamente, mas pessoas machucadas emocionalmente. E quantas pessoas a gente consegue ajudar? Se é fisicamente, moralmente, emocionalmente. Então, vale essa reflexão aqui do Evangelho para todos nós. A gente está deixando passar aquele que Jesus se apresenta ali para nós, né? Porque a gente junta agora o primeiro item com o segundo. Então, essas pessoas que aparecem para nós é justamente Jesus. São instrumentos para a gente ir trabalhando o amor. Então, não é que está para atrapalhar a nossa vida, muito pelo contrário, que está para a gente se tratar, para a gente despertar esse amor. E interessante que Jesus, aí no final, aí ele fala: vai e faze tu mesmo, igual o samaritano. Então, essa frase vai ecoando aí nos nossos ouvidos e a gente vai trazendo aí para o nosso coração até hoje, porque esses ensinos de Cristo não sai da moda. É para a gente seguir e sempre. Cada vez que a gente lê, cada vez traz uma reflexão. Suzelei, pode falar, por favor. Então, você vê que no exemplo do samaritano, a pessoa que foi a vítima, né, dos ladrões, Jesus já coloca de propósito, ele ficou seminu. Então, quando o sacerdote passou, ele não reconheceu um outro sacerdote ali, que provavelmente, se fosse um sacerdote, ele teria parado. O levita, quando passou, também não reconheceu um sacerdote, um levita, um deles, né? Um judeu, né? Porque talvez ainda assim eles teriam parado. Mas não, ele estava seminu. Agora, o samaritano não se preocupou quem era aquele homem, se ele era judeu, se ele era um levita, se ele era um deles, né? Um samaritano. Ele agiu com a compaixão, ele parou e com a compaixão dele, ele tratou, né? Levou para a pousada, continuou tratando, seguiu a vida dele, ainda pagou o homem da pousada, ainda colocou que daria o restante do dinheiro depois. Então, quem é realmente o verdadeiro cristão, né? É o que ajudou, né? O sacerdote, o levita teriam uma obrigação, assim, entre aspas, muito maior de ajudar pela posição que ocupavam, mas não.
Eles não identificaram ninguém igual a eles. E assim continua na vida. Se uma pessoa está caída, passando mal, ela está bem arrumada, ela está bem perfumada, algumas pessoas param e ajudam. Mas aquele que está sem o banho tomado, não quer nem saber, já vão passando e falando, é um bêbado caído aí no chão, e às vezes não é. E também, se fosse, também teria que ser ajudado. Então, as pessoas julgam as outras, ajudam as outras pela aparência, né? Que nem os deficientes. Quando é um deficiente visual, todo mundo para ajuda. Quando é um outro tipo de deficiente, quase ninguém ajuda. Graças a Deus, hoje isso está mudando um pouco, né? Então, julgando sempre as pessoas pela aparência. No outro exemplo, na outra parábola, né, que ele coloca, que Jesus coloca, que em cada ser humano é ele que ali está. O que você pode fazer para ganhar o reino do céu? O que você pode fazer para ficar no bem? É ajudar o próximo. Você não precisa ficar rezando, né? Você não precisa ficar ajoelhado ali horas e horas recolhidos num templo, em algum lugar, orando, orando, orando. Não, você tem que ir em busca de Jesus. É onde ele está. Ele está nos templos, ele está coberto em ouro, ele está nas imagens. Não, ele está ali no próximo. Tem aquela historinha, né? Que a moça convida Jesus para almoçar na casa dela, né? E ela prepara um frango. Daí, quando o frango está na mesa, que ela está aguardando Jesus chegar, batem na porta, né? E quem era? Era um pedinte, né, que estava com fome. Então ela pensou, não, eu vou tirar só uma coxa do frango. E deu para ele. Jesus nem vai perceber, né? Ela pensou. Daqui a pouco batem de novo. Era uma criança faminta. Ela falou, já tirei uma, né? Vou tirar outra coxa do frango. Jesus não vai perceber. E na terceira batida era Jesus. Ela ofereceu, ele falou: não, não quero. Daí ela pensou que era porque o frango estava incompleto, né? Ela falou: não, eu fiz o frango inteiro, mas veio outras pessoas famintas e eu dei. Daí ele disse a ela: foi a mim que você deste, né? Foi a mim que você alimentou. Eu não estou mais com fome, porque eu já comi 2 coxas de frango. Então, tá bem esse exemplo, né? Que colocado aqui. Que lindo seu esse exemplo. O próximo, seja ele quem for, né? Tem que ser ajudado. Essa é a lição que a gente tira, né? É isso aí. E olha só, estamos chegando já ao finalzinho e mais ninguém aqui abriu o microfone. Então vamos fazer a nossa vibração final. Vamos colocar em prática o que aprendemos aqui no Evangelho. Vamos praticar a caridade. E a caridade é o amor em ação, onde nesse momento nós pegamos tudo aquilo que há de melhor em nosso coração, em nossa mente, os melhores sentimentos de amor, de paz, de luz, onde levamos para todo o universo, todo o planeta Terra, o nosso Brasil, onde vai abrangendo todo o povo brasileiro, vai chegando em todos os lares, vai chegando essas vibrações bem calorosas a todos aqueles enfermos que se encontram enfermos do corpo físico e da alma, aqueles que passam por estados de ansiedade, de depressão. E vamos levar essas vibrações também de amor, de paz, de luz para todas as crianças, idosos, todos os jovens. E nesse momento, espiritualmente nós abrimos a porta de nosso lar
com um belo sorriso no rosto, imaginando a luz de Jesus adentrando por essa porta da frente de nosso lar, onde Jesus vai passando com a sua luz, com o seu amor, em todos os cômodos, abençoando a todos que residem conosco, incluindo todas as formas de animaizinhos, de plantinhas. E o Mestre Jesus, nesse momento, coloque em nossas águas aquilo que necessitamos para que possamos ter mais uma semana linda e abençoada na sua seara, onde vamos beber e ofertar aos nossos próximos. Obrigada, Mestre Jesus, e fiquemos aqui com a responsabilidade de permanecer com a sua luz através das nossas melhores ações e atitudes, assim como aprendemos no Evangelho de hoje. A quem quer que chegue até nós, vamos praticar esse amor. E assim, encerramos o nosso Evangelho de hoje, rendendo graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima. Que tenhamos uma excelente semana e até a próxima semana na Caravana do Evangelho. Com fé em Deus, gente.